Mudar de cidade e de faculdade no meio do semestre, no auge de 2020, foi um misto de tédio e recomeço. E fui parar em publicidade e propaganda por pura conveniência da minha mãe. Ela, dona de uma filial de supermercado, teve que se mudar por causa do trabalho, e eu, como boa filha, fui junto. Ou melhor, como boa burguesinha, como muitos me chamariam. Eu nunca fui do tipo que se enturma facilmente. Então, de início, a faculdade era só mais um lugar para cumprir horários. Até que, umas 2 semanas depois, ele apareceu. Um colega de turma. Bonito, inteligente e, para minha surpresa, me seguiu no Instagram. Naquele momento, pensei, um gato desses me seguindo? Lucro! Rapidamente retribuí a gentileza e fui stalkear o perfil. E foi ali que a história começou a tomar um rumo militante. As fotos dele não mentiam. Livros de Marx, bandeiras, protestos. Ele era o ativista completo. Admito que sempre admirei rapazes engajados, mas eu nunca me senti no direito de participar ativamente. Minha vida sempre foi muito privilegiada. Eu tinha consciência social, mas, como sou honesta, sabia que me envolver de corpo e alma soaria hipócrita. Não queria ser a patricinha levantando a bandeira da luta. Eu tinha uma posição neutra, com ressalvas, mas era a que me fazia sentir menos falsa. Ele, o militante, logo respondeu o meu follow com uma cantada inusitada. Então a mais nova e bonita da sala me seguiu de volta. Caí na risada. Ele era charmoso, seguro e, para minha bolha, diferente. Troquei uns emojis, ele me chamou para trocar uma ideia no WhatsApp. A troca de mensagens logo se transformou em encontros na faculdade. Ele era encantador, atencioso e divertido. Em poucos dias já estávamos nos amassos e, na semana seguinte, passei a noite na casa dele. Tudo parecia um conto de fadas moderno. Eu tinha o namorado desconstruído, aquele que era sensível às causas sociais e me tratava com extremo respeito. Pelo menos, na vida real. Aí entrava a vida dele na internet. Se pessoalmente ele era um príncipe, no Twitter ele era um saco de problemas. Ele vivia enchendo o saco sobre absolutamente tudo. O militante do campus era um influenciador digital com 10 mil seguidores e passava o dia destilando opiniões e militando sobre qualquer assunto. Eu ignorava. Fingia que aquela persona online não existia. Afinal, quem liga para o que se fala no Twitter, certo? O que importava era o que tínhamos entre 4 paredes. Mas a ironia do destino, ou da hipocrisia, estava na sua origem. Ele vinha de uma família tão ou mais privilegiada que a minha, pai médico, mãe diretora de hospital. Ou seja, ele era um ativista de berço de ouro. Eu entendia a militância, mas achava que ele a levava a um extremo irritante, quase performático. Eu ainda tentava entender o meu lugar nessa dinâmica. Não queria usar a minha voz por não achar que era a minha voz que deveria ser ouvida. Ele, por sua vez, sentia que precisava gritar aos 4 ventos tudo o que pensava. E foi essa diferença gritante que nos levou à primeira briga, por um motivo absurdamente ridículo. Eu, inocentemente, compartilhei um vídeo engraçado qualquer do pose do rodo no meu story, um meme. Uma bobagem. Foi o suficiente para desencadear um surto. Ele me chamou no privado e a conversa escalou de forma inacreditável. Ele: Baby, desculpa te falar, mas você sabe que o pose do rodo é homofóbico, né? Eu: Não sabia não, kkk, mas postei por achar engraçado mesmo. Ele: Eu não consigo achar graça das coisas dele porque sempre lembro das merdas que ele falou e dos vários amigos LGBT que não sabem. Eu tentei acalmar. Era só um meme, uma piada que eu nem sequer ligava pro autor. Eu: Que foi? Eu só postei um meme, relaxa. Mas o militante de ouro não tava para relaxar. Ele tava em modo pregação. Ele: Eu sei, meu baby, mas quanto mais a gente não divulgar imagens de pessoas tóxicas e preconceituosas, mais a gente consegue fazer essas pessoas entrarem em ostracismo. Eu perdi a paciência. Eu não tava fazendo ativismo no meu story. Eu não ligo pro pose do rodo, eu só compartilhei algo que acho engraçado, meu Deus! E então, o golpe baixo, a gota d'água de quem se acha superior. Ele: Não fica nervosa, se você não é muito adentro do debate social, eu tô aqui para te orientar em tudo. Eu não preciso ser orientada. Você me decepciona. Você me decepciona. Aquelas palavras ficaram rodando na minha cabeça.
Ele não estava debatendo, ele estava me tratando como uma criança ignorante que precisava da sua sabedoria. Foi um completo surto, um show de arrogância disfarçada de consciência social. A discussão no WhatsApp se transformou em uma briga feia por telefone. Eu deixei claro, ou ele parava com aquele tipo de papo paternalista e insuportável, ou o namoro acabava ali. Ele cedeu, e as coisas voltaram a seguir normalmente. Mas a rachadura já estava feita. Eu comecei a achá-lo ridículo. Aquele comportamento não parou, apenas mudou de cenário. Ele continuava postando coisas militudas, sim, essa é a melhor palavra, e pior, começou a falar mal de outras pessoas, ele criticava qualquer um que falasse sobre desconstrução, gênero neutro, etc., se não fosse do jeito dele. O cara era um alucinado das ideias, um juiz da moral que vivia na bolha do Twitter. O maior problema era a sua dupla personalidade. Em casa, pessoalmente, ele era o namorado perfeito, atencioso, engraçado, presente. Mas bastava ele entrar no Twitter ou estar entre os seus amigos ativistas para se transformar no Senhor Desconstrução. Ele vestia uma capa de superioridade moral que era esmagadora. Eu estava exausta e de saco cheio. Contudo, eu me apeguei à ideia de que o problema era meu. Eu me convenci de que talvez fosse eu a preconceituosa demais, a chata demais, e que precisava fazer um esforço para entendê-lo. Eu precisava me desconstruir também. Comecei a acompanhar os conteúdos que ele via, assistia aos vídeos que ele indicava. Eu realmente estava me esforçando para inserir no mundo dele, tentando provar a mim mesma que ele estava certo e eu errada. Eu estava quase me convencendo, quase entrando naquela vibe de superioridade. Estava começando a me sentir mais desconstruída, até gostava dos amigos dele. Quase me transformei em uma militante júnior, uma espécie de clone dele. Eu estava na beira da transformação, quase caindo de cabeça na militância performática dele, até que o destino interveio. Meu celular tocou e era ele, mas não era a voz do meu namorado, era a voz de um homem desesperado. Ele começou a falar embolado, em um tom histérico. A história era confusa, mirabolante. Segundo ele, minha única amiga na faculdade, a Bia, tinha dado em cima dele. Ele jurava que a havia negado, que ela tinha ciúmes de mim e que, por vingança, estava ameaçando inventar que ele havia dado em cima dela. Eu estava sem entender bulhufas. Pedi para ele se acalmar e me explicar tudo direito. Mas ele estava em um completo surto, incapaz de formular uma frase coerente. O cara que passava o dia falando de autocontrole estava completamente descontrolado. O desespero dele era tão grande que parecia genuíno. Por um instante, acreditei que minha amiga poderia ter agido de má fé. Ele continuou me enchendo o saco pelo WhatsApp, mandando mensagens caóticas sobre a suposta traição da minha amiga. O caos era tanto que eu não conseguia pensar direito. Algo naquela história simplesmente não batia. Por que ela faria isso? Por que o desespero dele era tão grande, a ponto de me ligar e surtar daquele jeito? O senhor Desconstrução estava se desmanchando na minha frente. Eu precisava de uma versão clara e objetiva. Ignorei os surtos dele e liguei para Bia. Perguntei, com a maior calma que consegui reunir, o que havia acontecido entre os dois. Ela, sem hesitar, se ofereceu para vir até a minha casa e me mostrar tudo. Quando ela chegou, meu coração estava na mão. Eu temia o que encontraria, mas tinha que enfrentar a verdade. Bia pegou o celular e abriu a conversa. E o que eu vi foi absolutamente absurdo. Não foi a Bia quem deu em cima dele. Foi o contrário. O militante de ouro estava em uma ofensiva de sedução, dizendo que ela era linda, que se ele não tivesse me conhecido, teria chegado nela. E o pior, ela era a única amiga de verdade que eu tinha feito na faculdade. Ele estava dando em cima da minha única amiga. A única pessoa com quem eu estava começando a construir um laço naquela cidade nova. O namorado desconstruído era um filho da puta. Mas a situação escalou de um jeito inacreditável. Ele estava fazendo um assédio virtual, enchendo o saco dela pra caramba. A Bia, esperta, estava dando corda, só rindo nas mensagens, apenas para ver até onde ele ia. E ele foi longe demais. A Bia me mostrou a prova final da sua hipocrisia.
A cereja do bolo da traição. O cara que falava sobre desconstrução, que me dava sermões sobre machismo e toxicidade masculina no Twitter, chegou ao ponto de enviar uma foto dele no banho para minha amiga. Sim, um militante político estava mandando nudes não solicitados, assediando a minha amiga e jurando que queria comer ela. Ele estava sendo um completo otário, um babaca, um ser bizonho. A máscara caiu de uma forma tão violenta que me deu náuseas. O ativista que julgava a moral de todos na internet era o mais tóxico e traidor de todos. Ele dizia que faria de tudo para ficar com ela, cuspindo em todos os seus discursos públicos sobre respeito e engajamento. Eu não tive acesso às mensagens, pois estavam no celular dela, mas o conteúdo era claro. O cara era um babaca. Aquele desespero todo no telefone, aquela história mirabolante de que ela queria destruir nosso relacionamento, era apenas o desespero de um traidor que foi pego com a boca na botija. Ele tentou se antecipar, armar uma narrativa de vítima para que eu não acreditasse na Bia. Ele foi tão longe no papel de vítima que se entregou. Eu respirei fundo e liguei para ele. A conversa foi curta e direta. Não houve gritos, apenas fatos. Eu disse para ele ir procurar o que viver, procurar Judy e o caralho. Eu toquei no ponto-chave, mencionei a foto no banho. Eu disse que sabia exatamente o que tinha acontecido e que era impossível a versão dele ser verdadeira, pois eu tinha visto o que ele tinha enviado. O que ele fez? Continuou o surto. Ele manteve a farsa até o fim, insistindo que era a Bia que estava tentando destruir o nosso relacionamento, que ela estava mentindo e que ele era a vítima de uma conspiração para arruinar sua imagem de homem desconstruído. Ele não conseguia admitir a verdade, nem mesmo quando confrontado com a prova. A sua imagem de militante era mais importante do que qualquer coisa. Eu não disse mais nada. Apenas bloqueei. No celular, no Instagram, no Twitter. Em todos os lugares que ele existia na minha vida digital. Para mim, a história havia acabado. Mas para ele, o show tinha que continuar. O bloqueio digital não foi o suficiente. O militante de ouro transformou o campus em seu palco de perseguição. Ele vinha atrás de mim, tentava falar, implorar, justificar-se. Ele estava desesperado para manter a sua reputação de bom moço e evitar que a história vazasse. Ele estava me perseguindo no meio dos corredores, tentando me forçar a conversar. Eu estava ficando cada vez mais irritada. Eu não queria confusão, eu só queria que ele sumisse da minha vida. Até que um dia, a paciência se esgotou. Ele veio atrás de mim, no meio do corredor principal, cheio de gente, com os amigos dele por perto. Naquele momento, eu soube que era hora de acabar com o show. Eu virei para ele e, com toda a força que tinha, gritei para ele parar de me perseguir. Para de me perseguir! O corredor congelou. Todos pararam de andar. Seus amigos olharam para ele e ele olhou para mim. Não havia mais discurso, não havia mais militância, havia apenas um babaca pego em flagrante. O grito no corredor surtiu o efeito desejado. Ele sentiu. Ele sentiu o peso do julgamento, o olhar de desaprovação dos seus amigos e, o mais importante, ele sentiu o risco de a sua reputação de homem desconstruído ir por água abaixo. O militante de ouro, aquele que criticava a todos, não podia ser visto como o agressor, o perseguidor. Ele se afastou. Nunca mais me procurou. Até hoje, sinto um ódio profundo quando cruzo com ele na faculdade. O cara que se pagava de consciente, de engajado, de superior, era na verdade um babaca tóxico e traidor, usando a capa da militância para manipular e assediar. A tristeza maior é que a consciência social se demonstra em atitudes, não em discursos. Ele era apenas mais um a usar a desconstrução como uma performance, buscando validação e a sensação de superioridade, enquanto, na vida real, era um canalha. Essa história serve de alerta. Nem todo mundo que veste a camisa da justiça social está realmente praticando o que prega. Às vezes, o maior inimigo é o que se esconde atrás de um discurso politicamente correto. Essa foi a minha história. O namorado desconstruído que, no fim, era apenas um babaca.